Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de momento linear. É do momento linear. O que a gente vai falar agora é do momento linear, tá certo? Se vocês lembrarem que nós falávamos o seguinte, que quando a gente tinha um momento de uma única partícula, certo? E que se o somatório de todas as forças que atuavam sobre essa partícula era igual a zero, nós dizíamos que o momento da partícula era constante. Certo? Agora a gente vai começar a falar do sistema de partículas. E como prometido, a gente vai ver que vai ter uns resultados bem interessantes quando a gente explora o sistema de partículas e leva essa característica. Perfeito? Perdão. Olha só, quando a gente fala de sistema de partículas, a primeira coisa, a gente tem que falar que a gente está descrevendo, a gente precisa se preocupar em descrever o centro de massa. Professor, por que é importante a gente se preocupar em descrever o centro de massa? Vamos voltar para essa figura. Eu posso escolher descrever esse ponto aqui, que está girando em torno do centro de massa, a gente está vendo. A gente percebe que isso aqui é uma coisa bem complicada, esse movimento. Aqui ele completa. Tá certo? Esse movimento não é um movimento simples. Se eu escolher descrever o centro de massa, nossa, o que eu faço? Eu falo para vocês, olha, pessoal, vamos descrever o centro de massa, ele faz um movimento de parábola, e centralizado nesse movimento de parábola, eu faço o quê? Eu descrevo essa barra rotacionando. Pronto. Eu compus dois movimentos e estou descrevendo isso aqui. Na verdade, isso que eu acabei de falar para vocês é como a gente faz a descrição de um corpo real. Eu descrevo o centro de massa, aí todos os outros pontos eu descrevo esse movimento com relação ao centro de massa. Isso é a importância que a gente tem com relação ao centro de massa. Tá certo? Ele que vai facilitar, é por isso que ele facilita tanto essa nossa descrição. Então, olha só. Se a gente pegar o centro, perdão. Se nós pegarmos a descrição do centro de massa e a gente tomar a derivada temporal dessa expressão, a gente percebe que a derivada do centro de massa com relação... Lembra, massa é constante, isso aqui é a massa total do sistema. Cada uma das massas do objeto é constante, tipo, é uma partícula, é um pedacinho do objeto, isso não varia. Quando eu faço isso, a minha derivada faz o quê? Ela vai só atuar na posição. Pessoal, isso aqui vai ser a velocidade do centro de massa, V maiúsculo, é dr dt, 1 sobre m, somatório de cada massa da posição. Essa derivada é a velocidade de cada uma das partículas. E se eu multiplicar pela massa total do sistema, emissão dos dois lados, a gente tem isso aqui, ó. Eu vou fazer no brown board, porque eu considero importante a gente verificar isso. Não vou fazer agora, porque, obviamente, esqueci de ligar o brown board, o celular. Quando eu falo multiplicar ambos os lados da equação, eu quero dizer fazer isso aqui, ó. A expressão que nós tínhamos antes. A derivada da posição do centro de massa com relação ao tempo,
é igual a 1 sobre a massa total do sistema, vezes o somatório de cada elemento e da derivada da posição de cada elemento. Vou multiplicar os dois lados pela massa total. Então, tenho massa total dr dt. Essa massa vai cancelar com essa, então é somatório de I, MI, dr minúsculo, que é, de novo, a posição de cada elemento, dt. Pessoal, isso aqui é a velocidade do centro de massa, que é a velocidade de cada um deles. Massa vezes a velocidade do centro de massa dá o quê? Dá o somatório VI. Pessoal, massa vezes velocidade tem uma definição. Momento. Esse é o momento, vou representar sempre um P maiúsculo, é o momento de centro de massa. Isso aqui é o somatório dos momentos de cada partícula. Então, olha só, para isso, não vamos marcar bobeira. Já marquei. Desculpa, eu queria chegar nessa transparência. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Definição de centro de massa. Eu represento por P maiúsculo, somatório de cada um dos momentos. M, V maiúsculo, que é a velocidade de centro de massa. Só tirar um som aqui. Eu não consigo colocar música para vocês, mas consigo vazar o som do WhatsApp. Fazer o quê? Voltando aqui. Então, olha só. A gente acabou de definir momento para o sistema de partículas, certo? Quando eu falo momento para o sistema de partículas, esse é o momento do movimento do centro de massa, tá certo, pessoal? É bom sempre ter isso claro. Cada partículazinha vai ter o seu momento próprio, e esse conjunto de momento próprio de cada partícula forma um momento de centro de massa. Por quê? Porque veio da expressão da posição de centro de massa que a gente tinha visto. O que eu quero comentar com vocês agora é o seguinte: vamos explorar as leis de Newton sob perspectiva agora do centro de massa, do sistema de partículas. Pessoal, sempre que eu falar de centro de massa, eu estou sempre pensando no sistema de partículas como um todo. Eu não vou ficar olhando partícula por partícula, mas eu vou olhar o movimento do centro de massa como um todo. Se eu tomar a derivada temporal, segunda lei, derivada temporal do momento com relação ao tempo, não importa que seja o momento de centro de massa, o lado esquerdo já está resolvido, e o lado direito é o quê? Vai ser a derivada do momento com relação ao tempo, somatório de cada um dos momentos. Não importa. Esse somatório dos momentos é o somatório de todas as forças do sistema, que atuam no sistema e sobre o sistema, isso é igual ao que a gente chama de força resultante. Então, olha só, se a gente omitisse... Não tem como fazer isso. Se a gente omitisse esses dois termos no meio, uma pessoa distraída ia falar, não, o professor está reescrevendo a segunda lei de Newton, só que em vez de usar P minúsculo para o momento, ele está usando P maiúsculo.
vocês que já estão ligados, assim, não, espera. Ele está escrevendo a segunda lei, onde o lado esquerdo, ele está escrevendo na forma do momento do centro de massa, e o lado direito é a de variação de momento de cada elemento que forma o sistema. Isso é igual ao somatório de todas as forças que agem em cada uma das partículas. Aqui. Tá? Se fosse para a gente ser muito mais criterioso, eu iria colocar um segundo somatório. Tá? Mas não precisa. Não porque a gente precisa agora. Isso é igual à força resultante do sistema. Só me servir de água, pessoal, desculpa. Hidratar é sempre bom. Aqui tem uma sutileza que vem do fato da gente estar trabalhando com um sistema de partículas. Essa força resultante, essas forças aqui que atuam em cada uma das partículas, elas podem, quer dizer, em cada uma das partículas não, no sistema todo, quer dizer, nas partículas constituintes do sistema, podem ser divididos em duas. O que a gente chama de forças internas e o que a gente chama de forças externas. O que são forças internas e o que são forças externas, efetivamente? Vamos voltar para o Brown Board. Então, olhem só, vamos imaginar a seguinte situação. Estou, por enquanto, só reescrevendo a expressão. A derivada do momento do centro de massa com relação ao tempo é igual a todas as forças que atuam em cada uma das partículas. Tá certo? Isso eu consigo dividir em forças internas mais forças externas. Percebam que é o mesmo índice. O que eu quero dizer com isso? Sobre uma mesma partícula, e a iésima partícula, eu posso ter forças internas e forças externas. Por isso que eu faço essa divisão. O que são forças externas e forças internas? Pessoal, eu vou fazer desenho com 2, 3 partículas só, mas vocês vão entender a ideia. Eu vou desenhar uma fronteira só para facilitar para a gente, e vou dizer que eu tenho essas partículas aqui dentro. Essas partículas estão no planeta Terra. Elas estão sofrendo a ação da gravidade. Então, em queda livre, que seja. Vamos usar a notação que a gente tem usado até agora, quer dizer, se eu encontrar o lápis verde, eu vou falar para vocês, olha, a gravidade eu vou representar por forças verdes. Então, aqui, ó. Peso na partícula 1, peso na partícula 2, peso atuando na partícula 3. Essa força está vindo de um agente externo. É a gravidade que atua, que é provocado pela superfície do planeta. Oportunidade de usar o marrom. A superfície do planeta produz aceleração gravitacional, que vai atuar em cada uma dessas partículas. Isso é uma força externa. O que eu chamo de força interna, vamos considerar a seguinte coisa que a gente já conhece. Vamos dizer que essas partículas são carregadas eletricamente.
essa aqui positivo, essa aqui negativa, essa aqui positiva. Pronto. Ignora, então, agora, por enquanto, a força da gravidade, que está atuando igualmente em todas as três. Eu sei que essa partícula aqui vai fazer o que com essa positiva? Vai empurrar ela para lá. Vai ter uma força de repulsão da partícula 1 sobre a partícula 2. E essa partícula aqui, que é a partícula 2, provoca sobre a partícula 1. Essa aqui vai ser atraída para essa aqui. Opa, esse aqui é 3. F1, 2. E essa aqui vai ser atraída para cá. F2, 1. Essa vai ser atraída para cá. F3, 2. E essa para cá. F2, 3. Pessoal, vocês conseguem enxergar? É claro para vocês que as forças elétricas só existem por causa das outras partículas que tem aqui dentro? Ou seja, são forças internas, são forças que uma partícula do sistema produz sobre a outra. Só isso. Eu classifico como forças internas as forças que as partículas fazem entre elas dentro do sistema, ou seja, eu olho dentro do sistema. Essa se for sobre essa sobre essa sobre essa, sobre essa. Essas forças que eles provocam não tem nada a ver com agentes externos, a gente fala que isso é força interna. Somente isso. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês por que forças internas não provocam alteração no momento do sistema. Só forças externas. Eu vou usar só duas partículas para simplificar o máximo possível. Se eu fizer com uma partícula só, não faz sentido. Uma partícula não faz só força sobre ela mesma. Opa. Não, de novo, isso. Vamos considerar só duas partículas. Certo? Nessa situação, vamos considerar que as únicas forças que atuam aqui dentro são forças internas, ou seja, nessa situação aqui, esse termo desaparece. Eu só fico com esse termo. Certo? Isso vai levar para a conservação do momento linear, eu só adiantei aqui. E, de novo, não tem forças externas. Olha só. Então, só tem forças internas, é o que a gente chama de sistema isolado. Uma partícula só interage com a outra. Certo? A gente sabe, então, que a partícula 1 atua uma força sobre duas partículas. A força que 2 sofre. Desculpa. Que a segunda partícula. Desculpa. Partícula 2 exerce sobre a partícula 1, F de 2, 1, e a força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Partícula 1 sobre partícula 2. Tá? 1, 2. 1 sobre partícula 2, 2 sobre partícula 1. Ora,
pegar essa situaçãozinha aqui para a gente ficar claro para a gente. Então, nessa situação, efetivamente, se a gente falar o seguinte, olha, existe uma variação de momento sobre o sistema, então, olha só, nós tínhamos um momento do sistema, melhor assim isso. Nós temos um momento do sistema, somatório de igual a 1 a 2 de PI, igual a P1 mais P2, é o nosso sistema formado por duas partículas. As únicas forças que atuam no sistema são forças externas, ou seja, a força que a partícula 1 vai exercer sobre a partícula 2, e a partícula 2 vai exercer sobre a partícula 1. Ok, foi o que a gente tinha visto. Como que a gente escreve isso? A gente fala forças externas igual a zero. Eu tomo a derivada temporal do sistema como um todo, então tenho dp dt igual a derivada do momento da partícula 1 com relação ao tempo, mais a derivada do momento da partícula 2 com relação ao tempo. Como nós vimos, aplicando a segunda lei, a gente sabe que a variação do momento da partícula 1 é causada pela força que a partícula 2 exerce sobre ela. Então, usando isso, a gente vai ter o quê? Então, pessoal, vou fazer um F mais detalhado, esquisito, porque eu estava fazendo força F maiúsculo, só que o momento de sistema de massa estou usando letra maiúscula. Então, só para diferenciar, isso aqui é a força no sistema. É igual à força que a partícula 2 exerce sobre 1, mais a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Deixa assim. Olha só. Nada nessa manga. Nada nessa manga. Não, tá, sério. Pessoal, agora, lembra que eu falei para vocês lá atrás, quando eu falei de forças? Pessoal, a terceira lei é importantíssima. Ela permite que a gente perceba coisas que só a aplicação da primeira e da segunda não aparece. Está aqui um dos momentos que a terceira lei vai brilhar. O que a terceira lei diz mesmo para a gente? Que a ação é igual à reação, não é isso? A gente conversou sobre corpos diferentes, mas pensa o seguinte, não tem problema. Lembra que a terceira lei diz que F de 1, 2 é igual a menos F de 2, 1? Vocês já estão enxergando onde que a gente vai chegar. Estão enxergando onde nós vamos chegar.
Peguei um rascunho ruim, pessoal, desculpa. Para escrever em sala, para anotação, mas para aula está ficando ruim com essas manchas. Vamos para cá. Olha só. F que 1 causa em 2 é igual a menos a força que 2 sofre por 1. Vou pegar isso aqui e substituir aqui. Eu vou ter o quê? dp dt igual a F de 2, 1 menos F de 1, 2. Menos F de 2, 1. Isso aqui dá zero, pessoal. Ou seja, a variação de momento linear do centro de massa, se só existia ação de força interna, é igual a zero. Certo? O que isso significa? Pessoal, isso significa que a gente tem o significado é idêntico ao que a gente tinha... Opa, perdão. O significado é idêntico ao que a gente tinha antes, quando nós tínhamos uma única partícula. O momento se conserva. Só que é muito mais forte que a gente está falando. Agora a gente está falando que o momento do sistema como um todo, de todas as partículas do sistema, se conservam. Tá certo? Ou, se você preferir, se você olhar para o centro de massa, o centro de massa não vai sofrer ação, não vai sofrer alteração. Está aqui um exemplo. Uma foto estroboscópica de uma chave inglesa se movendo numa superfície com pouco atrito. Tá certo? Pouco, mas não é nenhum atrito. Depois eu discuto por que a gente percebe que existe algum atrito no sistema. A gente percebe que a chave inglesa está girando, mas esse ponto branco é o centro de massa. Pessoal, ele foi jogado sobre uma mesa, ou seja, não tem nenhuma força além do atrito atuando nela. Ele vai fazer um movimento retilíneo uniforme, está aqui, ó. Mesmo que a chave fique girando meio estranho. Por que a gente percebe que tem atrito nessa mesa? Se você olhar aqui, a distância entre esse aqui e esses dois pontos aqui é maior. Você percebe a olho nu isso aqui. Significa o quê? Que o atrito está diminuindo o movimento da partícula, mas não é um movimento alterar a direção. Está indo em linha reta. Tá certo? Ou seja, o centro de massa não tem nenhuma força, ou não deveria ter, além do atrito, tá? Ele vai andar em linha reta. Voltando para aquela figura que vocês conhecem, eu peguei uma outra versão daquela figura. Está aqui. Uma partícula, vou considerar a bola, essas bolinhas como uma partícula, fazendo um movimento de parábola. Mas se eu pegar um taco e jogar ele girar, apesar desse movimento do taco, o centro de massa se comporta do jeito esperado. Por quê? Existe uma força externa atuando no centro de massa, então não tem conservação. Qual que é a força que está atuando aqui? A força da gravidade. Você dá uma velocidade inicial, a aceleração da gravidade vai diminuindo a velocidade da componente em y, do centro de massa, não altera a componente em x, e ele faz um movimento centro de massa, de parábola. Tá certo?
Então, aquela expressão que eu escrevi para vocês, que a força resultante, que no fundo é a variação do momento com relação ao momento de centro de massa com relação ao tempo, é igual ao somatório das forças internas mais as forças externas, já acabou de ver que ela se reduz ao quê? A só as forças externas. Eu não preciso me preocupar com essa descrição das forças internas do sistema. Quando sobre a atuação de uma força externa, aí tem isso que eu te falei, o atrito está diminuindo o movimento aqui, ou, nesse caso, a gravidade, que faz ele fazer um movimento parabólico. Tá bom? Pessoal, quando nós temos essa versão, isso aqui, a derivada do momento do centro de massa com relação ao tempo, que é igual à derivada com relação temporal do somatório de todos os momentos das partículas que fazem o sistema, é igual a zero. Lembra? Uma derivada para dar igual a zero só tem um motivo, né? Esse P aqui, ou o somatório desses elementos, cada um dos P's, dá um valor constante. Ou seja, conservação, vocês estão vendo a expressão que determina a conservação do momento linear. A gente pode apresentar dois enunciados para a conservação do momento linear. Quando eu falo de sistemas, tá? Porque quando a gente fala de uma única partícula, não tem muito como a gente variar. Desculpa, pessoal. Os dois enunciados são esses. O momento linear de um sistema isolado é constante no tempo, ou o centro de massa de um sistema isolado se mantém em movimento ou em movimento retilíneo uniforme. Muito parecido com o enunciado da segunda lei, né? Aí a gente tem consequências, por exemplo. Aqui eu estou falando um exemplo, aqueles exemplos hipotéticos exagerados de física. Pessoa no espaço, dois astronautas se empurram, eles se afastam com a mesma velocidade. Conservação de momento, que a gente costuma ver nos filmes filmes sobre espaço. O centro de massa deles, vamos dizer que está aqui, continua o mesmo, e eles vão se afastar. Tá certo? Porque não tem nenhuma outra força provocando alteração da posição do centro de massa. Então, pessoal, vamos tratar então agora do sistema de massa variável. Um corpo não pode se autopropelir apenas com ação de forças internas, tudo bem? Mas se você tiver variação de massa, existe uma possibilidade. Ou seja, o super-homem não consegue voar, a não ser que a gente imagine numa alternativa escatológica, que eu não quero falar, não vou fazer piadas com pum, tá certo? Mas é razoável imaginar o Homem de Ferro com sistema de propulsão. A gente vai dar conta disso, tá certo? Vamos fazer cálculo com sistema de massa variável. Os sistemas de massa variável mais comum que usam conservação de momento é, por exemplo, um canhão. Só lembrar de qualquer filme de pirata que a gente já viu, que os canhões são presos no convés, se você dispara, a bala vai de um lado para o outro, o canhão tem um recuo, o recuo está associado com a variação de massa. Pensa, antes do disparo eu tenho canhão mais bala, depois do disparo eu tenho canhão sem bala para um lado e a bala para o outro, cada um com sua velocidade, somando tendo que dar zero. Com a massa do canhão é muito maior que a bala tem que, para conservar o momento, tem que ter uma velocidade bem alta, por isso que ela vai bem longe. Ou o foguete, tá certo? Tem um exemplo do próton da mãe Rússia, tá? Da mãe Rússia, e um exemplo do foguete Saturno do tio Sam. Achando que ia me pegar. Mas sério, pessoal, vamos considerar a descrição do movimento de foguete uma situação em que ele está perdido lá no espaço, tá? Longe de qualquer força. A única função que a gente tem é empurrar o foguete para longe. Então vamos falar de foguete. A gente não vai partir com o foguete da Terra, tá? Então, pessoal, esse foguete, a gente vai tratar ele como se ele estivesse no espaço, sem ação de nenhum corpo gravitacional próximo, tá? Mas essa depois a gente vê que a gente pode aplicar para a Terra, tá? A gente vai discutir isso um pouquinho depois.
Então vamos lá pegar os nossos instrumentos, canetas. Então vamos falar dos foguetes. Vamos desenhar um foguete bem legal aqui para vocês. Esse é o nosso foguete. Esse nosso foguete tem massa M. Ele tem uma velocidade V. E nós temos os gases sendo ejetados a alta velocidade, que eu vou chamar de velocidade U. Essa velocidade é vista, ele está aqui indicado com relação à velocidade do foguete, tá? Se eu tivesse com um sistema de coordenadas dentro do foguete, ou seja, dentro do foguete a velocidade é 0, e ele teria essa velocidade U de velocidade expelida, tá certo? Quem está dentro do foguete. Essa massa, eu acho que é importante enfatizar, do foguete, é uma massa dependente do tempo. Lembra? O que varia no foguete é a massa. E, obviamente, eu tenho que abaixar a folha para mostrar o que eu escrevi. O que mais que a gente pode falar? Então, olha só, esse foguete tem massa variável, ele está se deslocando. Então, vamos fazer a seguinte análise. Qual o momento do foguete num instante t de tempo? Em t, instante t de tempo, o momento do foguete, que depende do tempo, porque a massa variável e a velocidade dependem do tempo, é igual a massa vezes a velocidade, ambas dependentes do tempo, e em t mais dt, vocês já imaginam que no futuro a gente vai tomar um elemento infinitesimal para isso? Como que fica? A massa varia. Então tem uma massa em t mais dt. E a velocidade em t mais dt. A massa é a massa original, mais ΔV, que é a variação da massa. Pessoal, esse ΔV, ele é intrinsecamente negativo, tá? A massa tem que diminuir. Opa. Tá, eu preciso queimar combustível, então isso aí vai diminuir. E a velocidade vai ser uma velocidade do tempo mais um ΔV. Tá, que está dando conta do dt. Então, se a gente escrever o momento em t mais dt, dt não, ΔT, né? Ainda não tomei o limite. P de t mais ΔT vai ficar massa mais variação da massa, velocidade mais variação da velocidade, menos a variação da massa vezes a velocidade menos a velocidade do foguete. Opa, 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 o que que é isso? De onde veio? Pessoal, isso aqui são os gases expelidos. Tá aqui, ó. Eu tenho os gases, são menos ΔM. Menos ΔM. Isso aqui é maior que zero, porque a gente sabe que ΔM é positivo.
faz sentido, né? Massa do foguete saindo, a massa efetivamente é positiva, tá? Por quê? Pessoal, eu estou olhando o sistema como um todo, né? Aqui, eu tenho um momento em T, estou olhando em DT. Eu tenho que olhar o momento do sistema como um todo. Apesar de ainda não estar pensando em conservação de energia, vou usar um pouquinho mais para frente. Então, se eu quiser ser coerente, eu tenho que pegar o quê? O foguete com a variação de massa dele, a variação de velocidade, esse T mais DT, menos o que é jogado para trás, né? Que é a velocidade do foguete menos a velocidade de empuxo. Lembra, eu estou olhando de fora, tá? Por exemplo, então eu vou ver a velocidade dos gases, vai ser a velocidade do foguete menos a velocidade de empuxo dele, tá? Que é a queima desses gases. Vamos... Agora a gente aplica conservação de energia. Desculpa. Agora aplicamos conservação de momento. A gente tem o momento antes e o depois. Qual que é o momento antes? Tá aqui, né? Eu vou omitir o T, tá, pessoal? Senão vai ficar muito sacal eu escrever. Então, o momento antes. M vezes V. E o momento depois. É tudo isso aqui. Eu já vou fazer a multiplicação, tá? Não vou reescrever. Então, tenho M vezes V mais M delta V mais delta M vezes V mais delta M delta V menos delta M V mais delta M U. Agora começa o festival da casa própria de cortar termos, tá? Mas antes disso, tem um tema que eu vou cortar com uma cor diferente, vou cortar em azul, que é esse... em azul não, vou cortar em verde. Não. Vou cortar em azul, em roxo lápis. Por quê? Porque eu quero. Por que eu estou cortando esse termo? Porque ele é muito pequenininho, tá, pessoal? É a variação da massa e a variação da velocidade. Eu vou tomar elementos infinitesimais, então aqui vai uma coisa pequenininha vezes uma coisa pequenininha, fica muito menor, tá? E agora, eu vou cortar efetivamente usando matemática comum. Esse eu cancelo com esse. M delta V, delta MV cancela com esse M delta V. E sobra só esses dois termos aqui. Então, tenho zero, igual, eu tenho M delta V, mais delta MU. Tá certo? Vou passar para outra folha. Na verdade, não vou passar para outra folha, eu vou só reescrever isso que a gente acabou de encontrar aqui. Zero igual a M delta V mais delta M U. O que eu faço agora? Eu passo delta M para o outro lado, M delta V para o outro lado. Então, M delta V igual a menos U delta M.
vamos tomar elemento infinitesimal. Ah, não, antes de tomar o elemento infinitesimal, vamos dividir todo mundo por ΔT. Então, tenho M delta V sobre delta T igual a menos U delta M sobre delta T. Agora a gente toma um limite disso aqui indo para zero. E a gente tem M dV dt igual a menos U dm dt. Pessoal, isso aqui é a segunda lei de Newton para o foguete. Isso aqui é massa vezes aceleração. Isso aqui é a força que empurra o foguete. Ah, isso é negativo, mas lembra, isso aqui é intrinsecamente negativo, está diminuindo, tá? Então, essa é a segunda lei para o foguete. Efetivamente, lá no espaço, quer dizer, a única força que está atuando nele é a força do foguete que está sendo empurrado, tá? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Foguete. E viva, temos! Esse termo tem um nome, tá? Para quem mexe e gosta de foguete, isso aqui é chamado de empuxo do foguete. Isso é um empuxo? Não, é só um nome, tá? Desculpa, o português tem horas que ele encontra alguns limites. Se quiserem inventar um nome e fazer esse nome colar, fiquem à vontade. Mas agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Ao invés da gente vamos achar efetivamente a velocidade, tá? Vamos integrar isso aqui. Só que como a gente tem dt do outro lado, a gente pode cortar. Manda dt para o outro lado, corta, dividindo. O pessoal da matemática odeia que a gente fala isso, mas funciona. Tá? Não vou ficar falando, ele toma elemento infinitesimal de velocidade, de tempo dos dois lados para cancelar. Passa para o outro lado e corta. Tá? Na prática funciona desse jeito e todos estão felizes. Menos o Newton, que inventou o cálculo e não pensava desse jeito. Mas o Leibniz já estava pensando nisso. Mas voltando para cá, não vamos viajar muito. Então a gente tem o quê? Massa vezes derivada da velocidade menos U dm. Derivada é elemento infinitesimal de massa. O que a gente faz? Passo o m para o outro lado. Então tenho dv... Opa, que V horrível. Igual a menos U dm sobre m. E vamos integrar. Certo? Eu vou fazer aqui do lado para poupar papel. Quero ver se eu consigo não. Eu vou ter que trocar de papel mesmo. Prefiro trocar. Coitado das árvores, mas... Então, a gente tem dv igual a menos u dm sobre m. Agora eu vou integrar. Integral da onde? De uma velocidade inicial até v. dv igual a menos u integral de uma massa inicial a m dm sobre m. A gente faz essas integrações, isso aqui dá velocidade menos velocidade inicial igual, esquece isso aqui, pessoal, menos u ln de m t. Não, eu omiti aqui, tá, pessoal? Aqui depende do tempo. Sobre a massa inicial, tá? Eu dei um pulão, mas esse pulão vocês sabem como resolver. Pessoal, isso aqui, daí a gente passa o V0 para o outro lado, a gente tem, finalmente, pode escrever, que era que eu tinha começado a escrever por reflexo, agora a gente tem V0 menos U ln
de mt dividido por m0. Pessoal, isso aqui varia com o tempo e isso diminui, tá? Ou seja, isso aqui é menor do que isso aqui, isso é negativo, intrinsecamente isso é positivo. Então, para aproveitar isso, a gente usa aquela propriedade de logaritmo de inverter e jogar o sinal lá para frente. Então, nós temos V0 mais U ln de M0 por MT. Pronto, temos nossa equação da velocidade para um foguete. Como que a gente pode modelar MT? Sim, a gente pode modelar. A gente chama MT, vou escrever em preto para ficar muito chato isso aqui, visualmente falando. Então, MT geralmente é modelado assim, com uma massa inicial menos R vezes T, onde esse T, esse R, é a constante, é a constante da taxa de queima, está associado com o combustível. Que dá pra gente a fórmula para velocidade, uma outra fórmula para velocidade, V de t igual a V0 mais U ln M0 menos RT. Tá certo, pessoal? Isso aqui é a equação de Tchaikovsky, tá? Se o nome estiver certo é esse aqui mesmo, depois eu confirmo e edito o vídeo se estiver errado, tá? E essa aqui é o passo seguinte, onde você modela a massa. O Tchaikovsky parou aqui, falando que podia modelar a massa, tinha que ser cuidadoso nessa modelagem, e no final a gente usa a questão mais simples. A massa menos uma variação com relação ao tempo, tá? Pessoal, pode se complicar isso? Claro que pode-se, tá? Mas funciona, essa equação funciona muito bem. Inclusive, ela é a equação inicial que a gente usa para fazer a descrição. E no fim, se a gente for atrás da equação mais complicada, a gente vê que elas são muito próximas, tá? Mesmo com a força da gravidade. Tá, obviamente, se quiser lançar foguete de verdade, com carga, você tem que ou extrapolar demais essa equação, exagerar na massa do combustível, que é o que a gente faz normalmente, ou ser muito cuidadoso, tá? Eu vou te confessar para vocês que eu não sei em que pé está isso agora, dado tudo o que está acontecendo, tá? Que eu falo com relação à tecnologia espacial, tá? Estou meio desatualizado. Então, era isso. Pessoal? Então era isso, certo? Valeu, pessoal.